Cresci ouvindo as histórias do negrinho do pastoreio. Meu avô, um homem de campo, sempre contava essa lenda enquanto o fogo da lareira crepitava, iluminando suas rugas. Ele dizia que em noites escuras, o espírito do negrinho, montado em seu cavalo encantado, vagueava pelos campos do sul à procura de objetos perdidos. Sua busca incessante era uma penitência imposta pela crueldade que havia sofrido em vida. Certa noite, decidi visitar a antiga estância onde meu avô havia passado a maior parte de sua vida. Queria me conectar com minhas raízes e sentir a calma que o campo sempre me trouxe. O céu estava limpo, sem lua. Apenas as estrelas iluminavam o caminho. As figueiras formavam sombras fantasmagóricas enquanto eu caminhava pelos pastos. Lembrei das histórias e sorri achando que eram apenas lendas para assustar crianças. Conforme avançava, senti uma presença estranha. Era como se o campo estivesse atento. O vento começou a soprar, trazendo consigo um som distante de cascos de cavalo. Olhei ao redor, mas não havia nenhum animal à vista. O som, porém, se aproximava, ficando mais nítido a cada segundo. Então, ouvi um pequeno vulto, montado em um cavalo negro, cavalgando sem fazer barulho, exceto pelo som dos cascos. O cavalo parecia flutuar e a figura estava envolta em um manto de escuridão. Meus pés congelaram no chão. O cavaleiro passou por mim, seus olhos, ou o que eu achava que eram olhos, brilhando como brasas. De repente, uma força invisível me derrubou ao chão, e antes que pudesse me levantar, o vulto sumiu entre as sombras do campo. Meus pensamentos corriam buscando uma explicação lógica, mas o medo já dominava meu corpo. Naquela mesma noite, ouvi história dos moradores locais. Diziam que nas redondezas as aparições do negrinho do pastoreio eram frequentes. Ele cavalgava incansavelmente e qualquer um que o visse estaria condenado a perder algo importante, não só objetos, mas as memórias, em alguns casos até a sanidade. Desde então, evito as estâncias à noite, mas de vez em quando o som dos cascos ainda ecoa nos campos, me lembrando que certas lendas não morrem e eu nunca mais fui o mesmo. Dizem que as planícies gaúchas guardam segredos antigos e que nem todas as histórias de fazendas são contos de família. Uma dessas lendas envolve o negrinho do pastoreio, um menino escravizado que morreu injustamente após ser castigado brutalmente por perder cavalos do patrão. Reza a história que após sua morte, ele passou a vagar pelos pampas, montando em seu cavalo à procura de objetos perdidos. Eu, Juliano, nunca acreditei nessas histórias. Sempre achei que eram contos exagerados para assustar os mais jovens. Minha família, porém, era tradicionalista e cresci ouvindo essas histórias ao redor da fogueira. Depois que me mudei para a cidade grande, as lembranças do campo ficaram distantes, até que fui convidado para voltar à antiga fazenda da minha família para uma reunião. Cheguei ao entardecer, o vento soprando frio por entre as árvores, enquanto os últimos raios de sol se espalhavam sobre as colinas. A paisagem era ao mesmo tempo familiar e estranhamente desconfortante. Tudo parecia mais quieto do que eu lembrava. O crepúsculo caiu rápido e eu fiquei sozinho, caminhando pelos campos, observando o silêncio que só o campo pode proporcionar. Foi quando percebi que algo estava errado. Minha carteira que havia guardado no bolso havia sumido. Revirei o casaco, mas não havia sinal dela.
relembrei a lenda do negrinho do pastoreio, e uma risada nervosa escapou dos meus lábios. Só pode ser coincidência, pensei, tentando me convencer. Decidi voltar à fazenda e esquecer o incidente, mas ao passar por uma das cercas antigas, vi um brilho fraco no horizonte. Eram pequenas luzes, como se alguém estivesse caminhando com lamparinas entre as árvores. Fiquei curioso e segui em direção às luzes. Conforme me aproximava, percebi que não havia ninguém lá. As luzes pareciam flutuar no ar, apagando e acendendo como se me guiassem. De repente, um som de cascos ecoou ao longe. Meu coração disparou. As histórias do negrinho retornaram à minha mente com uma força avassaladora. Foi quando ouvi uma figura pequena, montada em um cavalo preto, cavalgando em silêncio. A figura parecia um borrão na escuridão, mas o brilho em seus olhos era claro como fogo. Ele parou a uma curta distância de mim, observando. Senti um calafrio atravessar meu corpo. Tentei falar, mas minha voz não saía. O negrinho então levantou a mão, como se apontasse para algo atrás de mim. Quando me virei, vi a minha carteira caída no chão. Peguei-a rapidamente, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Quando olhei de volta, ele havia sumido, deixado apenas o som dos cascos ecoando ao longe. Desde aquele dia, nunca mais duvidei das lendas que meu avô contava. O negrinho do pastoreio não é só uma história para assustar. Ele está por aí, nos campos, sempre em busca de algo que talvez nunca possa encontrar. E aqueles que cruzam seu caminho jamais esquecem o encontro. Era uma daquelas noites geladas do inverno gaúcho. O vento cordante soprava pelos pampas, fazendo as árvores se balançarem de forma sinistra. Eu estava hospedado em uma fazenda antiga, localizada bem no coração do Rio Grande do Sul, cercada por campos que se estendiam até onde a vista alcançava. A fazenda pertencia a um amigo de família, e ele, como todo bom gaúcho, adorava contar as lendas da região. Naquela noite, à beira da lareira, ele falou sobre o negrinho do pastoreio. Eu já conhecia a história, mas havia algo no jeito que ele a contava que me fez ficar mais atento. Falava como se o negrinho fosse mais do que uma simples lenda, como se ele ainda vagasse pelos campos em busca de cavalos que havia perdido, castigado injustamente até a morte por um senhor cruel. Depois de um tempo, a conversa acabou e todos foram dormir. No entanto, o sono não veio para mim. Algo naquela noite me incomodava, e a ideia de caminhar pela fazenda para espairecer parecia a melhor solução. Enquanto eu andava pelo campo aberto, tive a impressão de ouvir algo além do vento. Passos leves e rápidos, seguidos pelo som de cascos de cavalo. Olhei ao redor, mas não havia nada. Segui meu caminho, tentando ignorar o desconforto que crescia dentro de mim. Foi quando percebi que havia perdido algo. Meu relógio, um presente de meu pai, havia sumido do meu pulso. Um arrepio percorreu minha espinha. A lembrança da história do negrinho me veio à mente com força. Diziam que quem perdesse algo nos campos à noite poderia invocar o espírito do negrinho para encontrá-lo, mas com um preço. Sem pensar muito, murmurei: "Negrinho do pastoreio, me ajuda a encontrar o que eu perdi." Era uma tentativa de afastar o medo com uma brincadeira. Só que naquele momento, o ar ao meu redor pareceu se congelar. Ouvi o som de cascos de cavalo mais alto dessa vez, como se estivesse vindo diretamente na minha direção. De repente, uma figura apareceu na minha frente, um cavalo negro,
montado por uma pequena figura, um garoto envolto em sombras, seus olhos brilhando em um vermelho intenso. Um negrinho do pastoreio, será? Ele me olhou por um instante, sua expressão vazia, sem qualquer emoção. Antes que eu pudesse reagir, ele começou a cavalgar ao meu redor, como se estivesse me cercando. A cada volta, o som dos cascos se tornava mais abafado e a sensação de estar preso crescia. Minha cabeça girava. Foi então que ele parou abruptamente. Ao olhar para o chão, vi meu relógio ali, exatamente onde ele havia desaparecido. Peguei-o com mãos trêmulas. Um negrinho me observou por mais alguns segundos e, sem emitir qualquer som, virou o cavalo e cavalgou para a escuridão, desaparecendo como se nunca tivesse estado ali. Voltei correndo para a fazenda, o coração acelerado. Naquela noite, não consegui mais dormir, e até hoje, quando o vento sopra frio pelos campos gaúchos, me lembro daquele olhar vazio, daqueles cascos ecoando na escuridão, e sei que nas vastidões dos pampas, o negrinho do pastoreio ainda cavalga, buscando o que nunca encontrou. A noite estava pesada, envolta por uma névoa densa que cobria os pampas gaúchos. Eu estava acampando em uma fazenda isolada, um lugar que, segundo os moradores locais, era assombrado pelo negrinho do pastoreio. Embora sempre tivesse ouvido falar da lenda, nunca acreditei que algo assim pudesse ser real. Aquela era apenas uma história do folclore, contada para assustar crianças. Depois de um longo dia de trabalho no campo, decidi fazer uma caminhada noturna. O silêncio da noite me confortava e o vento gelado parecia sussurrar entre as árvores. À medida que avançava, a sensação de estar sendo observado foi crescendo, mas, por algum motivo, continuei caminhando. Foi quando percebi que o meu facão, que eu sempre mantinha preso ao cinto, havia sumido. Aquilo me assustou. Nunca perco nada, ainda mais uma ferramenta tão importante. Voltei o caminho de onde vim, procurando por ele no chão. Nada. As palavras de um velho gaúcho ecoaram na minha mente. Se tu perder algo nos campos à noite, chama pelo negrinho. Ele sempre encontra. Mas cuidado, porque ele também pode te levar algo de volta. Senti um calafrio. Apesar do medo, eu me abaixei e murmurei baixinho. Negrinho do pastoreio, me ajuda a achar o facão. A noite, que já estava silenciosa, ficou ainda mais densa. O vento parou e o som do campo desapareceu. Meu coração disparou. Foi então que ouvi bem ao longe o som de cascos de cavalo batendo contra a terra. O som parecia se aproximar rapidamente, cada vez mais alto, até que do meio da névoa surgiu um cavalo negro, montado por uma figura pequena, quase indistinguível, com os olhos brilhando como chamas. O negrinho do pastoreio. Ele não disse nada, apenas olhou de cima, montado em seu cavalo. Naquele instante, senti uma estranha mistura de medo e curiosidade. Antes que eu pudesse falar ou me mover, o negrinho estendeu a mão em minha direção, e como em um passe de mágica, meu facão apareceu a poucos metros de mim, no chão. Eu deveria ter ficado aliviado, mas uma sensação estranha tomou conta de mim. Peguei o facão, ainda sem acreditar, e quando olhei de volta para onde ele estava, o negrinho havia desaparecido na escuridão, tão rápido quanto havia surgido. Voltei correndo para o acampamento tremendo, mas naquela noite algo mais me foi tirado. Quando acordei, percebi que a sensação de segurança e normalidade que sempre tive nos pampas não estava mais ali.
Desde então, sinto como se algo me observasse sempre que estou sozinho no campo. Um negrinho encontrou o meu facão, mas ele levou a paz que eu sempre tive com a terra. E hoje, ao caminhar pelos pampas, sei que a lenda não é apenas uma história. Foi durante uma dessas noites escuras e geladas dos pampas que eu, Valdir, tive a experiência mais aterradora da minha vida. Eu trabalhava em uma fazenda antiga herdada por minha família há gerações. Sempre ouvi falar do negrinho do pastoreio, mas, como muitos, tratava a lenda como folclore, uma história contada pelos mais velhos ao redor da fogueira, para entreter e assustar os mais jovens. Mas naquela noite descobri que certas lendas são mais reais do que imaginamos. Eu estava cuidando do gado como de costume, quando percebi que um dos cavalos tinha desaparecido. Era um animal valioso e minha família não toleraria perder uma peça tão importante da fazenda. Passei horas caminhando pelos campos, gritando pelo nome do cavalo, mas a escuridão era impenetrável. As lanternas iluminavam pouco além do meu alcance, e o vento sussurrava entre as árvores com uma frieza incomum. Foi então que me lembrei da lenda, o negrinho do pastoreio, o espírito que vagava pelos campos à procura dos cavalos que ele mesmo perdeu em vida. Diziam que ele poderia ajudar a qualquer um a encontrar algo perdido, mas não sem um preço. Desesperado, olhei no campo e, num sussurro quase inaudível, invoquei o nome do negrinho. Negrinho do pastoreio, se estiver por aí, me ajuda a achar esse cavalo. O vento parou de repente, o campo mergulhou num silêncio mortal, e não havia mais o som das árvores, do gado ou dos grilos, apenas o meu coração batendo no peito como um tambor. Foi quando ouvi ao longe o som de cascos galopando. O barulho ficou mais alto, mais próximo. Senti um frio intenso percorrer minha espinha e, em meio à escuridão, ouvi. O negrinho montado em seu cavalo negro apareceu na colina, envolto em sombras. Seus olhos brilhavam como brasas, iluminando brevemente o campo ao seu redor. Ele não disse nada, apenas me olhou com um misto de tristeza e condenação. Sem entender o que estava acontecendo, senti uma pressão crescente em meu peito, como se o ar ao meu redor estivesse sendo sugado. De repente, o cavalo que eu estava procurando surgiu, trotando lentamente ao lado do negrinho. Meus olhos se encheram de alívio e medo ao mesmo tempo. Era como se a própria terra tivesse devolvido o animal perdido. O negrinho me deu um último olhar profundo. Então puxou as rédeas do seu cavalo e galopou para dentro da escuridão, desaparecendo tão rápido quanto havia surgido. Levei o cavalo de volta para a fazenda, mas nunca mais fui o mesmo. Desde aquela noite, algo me segue nos campos. O negrinho me ajudou, mas deixou um pedaço de sua maldição comigo. Às vezes, quando estou sozinho, ainda ouço os cascos em meio ao vento e sinto que estou sendo observado, como se ele estivesse esperando para me cobrar algo que ainda não entendo. Naquela noite, descobri que o negrinho do pastoreio não apenas encontra o que está perdido, ele também leva algo de volta, e às vezes o que ele leva não pode ser recuperado.